Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Criança de 7 anos morre afogada em piscina de condomínio de luxo em Manaus. A polícia investiga o caso. Segundo a polícia, a vítima se chama Márcio Mike dos Santos Oliveira, de 7 anos. A criança brincava próximo à piscina e acabou caindo, sem que nenhum adulto observasse o que estava acontecendo. Segundo informações do boletim de ocorrência, feito no 12º Distrito Integrado de Polícia, no momento do incidente, a criança estava na companhia da madrasta. Quando se percebeu o que tinha acontecido, tentaram salvá-la. Levaram inclusive ao pronto-socorro da Unimed, que fica nas proximidades, mas não foi possível fazer mais nada. Aqui no condomínio, nós tentamos falar com algumas pessoas, mas ninguém quis passar informações sobre o fato ocorrido. Nas proximidades do condomínio onde a criança morreu, populares lamentaram o ocorrido e pediram mais atenção aos pais. Eu creio que seja questão só de atenção mesmo, né? Não deixar a criança só em casa. Quem tiver piscina, fazer um corrimão para não acontecer esse tipo de acidente, né? Eu acho que não pode achar que porque o pai está do lado, o pai está olhando, ou porque o tio está olhando, ou porque tem um monte de gente. Não. Tem que ter uma pessoa que seja responsável por aquilo. Enquanto a criança estiver ali brincando, você tem que ficar ao lado dela o tempo todo. Não pode desviar a atenção nem um minuto. Antes do encerramento da reportagem, a equipe recebeu uma circular produzida pelo síndico do condomínio Quinta das Laranjeiras, endereçada aos moradores. No documento, a administração lamenta o ocorrido e pede para que pais e visitantes das unidades residenciais redobrem os cuidados com as crianças, para que fatos como esse não voltem a se repetir. Uma tragédia que, com a proximidade das férias escolares, tem ainda mais chances de ocorrer novamente. Moradores da Zona Oeste pretendem fechar Torquato Tapajós caso UPA Campos Sales seja transformada em SPA. A informação é de Jorge Nunes, um dos líderes do movimento. De acordo com ele, a proposta da Secretaria de Saúde não agrada às pessoas que vivem na região, pois muitos serviços que hoje são oferecidos na unidade de pronto atendimento seriam interrompidos e transferidos para outros locais. A UPA, ela atende às primeiras emergências, inclusive aqui da Ponta Negra e até o quilômetro 42, que é onde termina a região metropolitana de Manaus, não é? Inclusive também de lá para cá fica muito mais perto de vir aqui para a UPA do que propriamente ir para Presidente Figueiredo, por exemplo, levar alguém em estado de emergência, não é? Uma comissão de moradores tentou contato com o governo do estado na semana passada, mas a crise de insegurança política que vive o Amazonas impediu o encontro, segundo Jorge Nunes. Inicialmente nós tínhamos uma reunião marcada para terça-feira da semana passada, deslocámos lá, mas o secretário, infelizmente, estava em visita com o governador no interior. Entretanto, aproveitámos, já que havia uma reunião do Conselho de Saúde, também participámos dela, embora não houvesse quórum, deixámos bem explícitos os nossos anseios, os nossos medos, e marcámos, o próprio secretário agendou connosco uma outra entrevista para quinta-feira, mas quarta-feira foi aquela liminar aceite. Quinta-feira o governo, segundo o secretário, estava sem cabeça, então não havia qualquer condição dele vir ter connosco e falar connosco, não é? Sobre o protesto na Avenida Torquato Tapajós, a data ainda não foi definida, pois os órgãos de segurança e trânsito precisam ser avisados. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde negou a mudança e reafirmou que a UPA integra a rede estadual de urgência e emergência, formada pelos serviços de pronto atendimento, prontos socorros adulto e infantil e as maternidades. Alunos e professores de escola de tempo integral recebem tablets para utilizarem nas atividades educacionais. O evento contou com a participação do governador em exercício, Davi Almeida, que falou sobre a prioridade na transparência da gestão pública. A solenidade de entrega dos 485 tablets foi realizada na Escola de Tempo Integral Professora Lecita Fonseca Ramos, situada no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital. As ferramentas tecnológicas terão conteúdo e acesso às aulas em 3D, como forma de motivar ainda mais os estudantes no processo de ensino-aprendizagem. E segundo o governador Davi Almeida, a ideia é estender para as outras escolas de tempo integral. Esse serviço é específico para a SEDUC, para os alunos da rede pública. Mas eu já vou conversar com o professor Aroni, eu estou com o secretário de saúde também que me acompanha,
para que nós possamos ampliar esses serviços que eu achei magnífico, fantástico. Paralelo à entrega dos tablets, também foi apresentado o programa Carreta Odontológica, que vai levar saúde bucal aos estudantes das escolas da rede estadual de ensino. Durante o compromisso educacional, Davi Almeida falou sobre as prioridades do governo do estado, colocou a transparência dos gastos públicos como fator primordial. O estado do Amazonas foi um dos 3 estados que mais avançou na transparência, com nota 8,88. A nossa meta até o final do governo é deixar o estado do Amazonas com nota 10 em transparência. Sobre a indefinição quanto à eleição indireta ou direta, Davi Almeida respondeu: Eu estou pronto para sair amanhã, eu não me apego ao cargo, eu sou presidente da Assembleia, só estou emprestado para o governo, eu não tenho essa questão. Eu estava pronto para entregar semana passada, eu acato toda e qualquer decisão da Justiça. A Escola de Tempo Integral Professora Levita Fonseca Ramos foi inaugurada no dia 22 de maio deste ano. Está em calendário especial para acompanhar o ano letivo, que teve início no dia 6 de fevereiro. A unidade teve investimentos da ordem de 8,2 milhões de reais, oriundos dos governos do estado e do governo federal. Água potável é enviada para 39 municípios em situação de emergência no Amazonas. A ação faz parte do pacote de investimentos da Funasa no estado. No total, 515 galões de água potável de 5 litros estão sendo enviados para 39 municípios do interior do Amazonas. A quantidade equivale a 2 milhões e 500 mil litros de água e representam 4 milhões e 900 mil reais em investimento. A ação faz parte do pacote emergencial da Funasa, Fundação Nacional de Saúde, para atender municípios em situação de emergência por conta da cheia, destacou o Enderson Monteiro, superintendente da Funasa no Amazonas. Essa ação se dá pela primeira vez no nosso estado, vamos atender 39 municípios do nosso Amazonas, aproximadamente 64 mil famílias serão atendidas, em número de pessoas, mais de 320 mil pessoas vão ser atendidas diretamente com essa água, que vão receber galões de água de 5 litros de água potável em sua residência. Ainda segundo o superintendente, até o final deste ano, ações de infraestrutura referentes à água e esgoto somarão 127 milhões de reais em investimentos, beneficiando cerca de 100 mil famílias, só no Amazonas. A Funasa, muitos ainda associavam aos índios, às endemias, à antiga SUCAM. Hoje a Funasa ela é um órgão do governo federal ligado ao Ministério da Saúde, onde cuida de esgotamento sanitário, água, resíduo sólido. Em resumo, nós fazemos isso hoje em todo o nosso país. Os municípios até 50 mil habitantes têm ação da Funasa. Então, hoje nós temos uma parceria muito próxima com todos os municípios do Amazonas que estão nessa linha de atuação da Funasa. A logística para a entrega da água potável está sendo em parceria com a Defesa Civil Estadual. PMs anunciam operação padrão para pressionar o governo por promoções e database. O fim do prazo de 15 dias solicitado pelo governador interino Davi Almeida para dar uma resposta aos policiais e bombeiros militares do Amazonas chegou ao fim sem um desfecho positivo para as categorias. Eles cobram promoções e ajustes salariais por meio da database. Com o silêncio do Estado, uma reunião está marcada para o próximo sábado às 9h30 na sede da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais de Administração da Polícia e Bombeiros Militares do Amazonas, no conjunto Beija-Flor, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O presidente da instituição, Sargento Francisco Pereira da Silva, afirma que a paciência acabou. Nós já víamos com a promessa de que em abril essas promoções e a database aconteceria. O que ocorreu? Saiu o governo, entrou outro governador, pediu 15 dias, reuniu com as entidades, reuniu com as categorias, pediu 15 dias de prazo para refazer o impacto financeiro. Já se passaram mais de 20 dias, não houve um retorno. Então, os policiais e os bombeiros militares do Amazonas perderam a paciência. Como forma de pressionar o governador do estado, os policiais vão fazer uma operação padrão, não nos moldes da Polícia Federal, que realiza fiscalização minuciosa, mas só vão trabalhar os PMs que tenham farda, por exemplo. É o que destaca Francisco Pereira da Silva. O policial que não tem farda não vai trabalhar porque não tem farda, então não vai tirar do bolso dele para comprar farda. O policial militar que
precisar usar o seu telefone, também não vai usar o seu telefone, e, em contrapartida, também faremos essa parte do rigor da lei, dentro da lei. Isso incomodaria bastante, porque você sabe que a nossa população é uma população pacata, e a Polícia Militar, diante de uma situação, vamos dizer, que nós estamos encurralados, não temos outra atitude a não ser fazer com que a Operação Padrão realmente seja de uma forma eficaz. A crise entre governo, policiais e bombeiros recomeçou após lideranças do Executivo se reunirem com secretários, procuradores e conselheiros na última segunda-feira, na Secretaria de Estado de Assistência Social, onde discutiram o tema sem representantes da instituição. A Rede Tiradentes manteve contato com a Secretaria de Comunicação do Estado, mas até o fechamento desta matéria não teve resposta. A Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou nesta terça-feira edital de classificação definitiva da seleção para estágio em Direito, cujas provas foram realizadas em junho. Também foram divulgados os resultados de julgamento dos recursos interpostos ao resultado preliminar. Nesta quarta-feira, dia 5, a Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça inicia o processo de admissão dos aprovados. Estão sendo chamados para entrega de documentos de admissão os classificados entre a primeira e 60ª colocação e os aprovados nas vagas reservadas às pessoas com deficiência. As informações completas com o resultado do concurso para o preenchimento de vagas de estágio no TJA podem ser consultadas no site do Tribunal de Justiça, www.tjm.jus.br. Treinos da seleção brasileira na Arena da Amazônia, antes da partida contra a Colômbia, podem ter a presença do público amazonense. O secretário de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, Fabrício Lima, não descartou a possibilidade do público amazonense poder acompanhar ao menos um dos treinos na Arena da Amazônia da Seleção Brasileira de Futebol, que vai se preparar em Manaus para o confronto contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Estamos conversando com a CBF, a princípio os treinos serão fechados, mas nós estamos negociando com a Seleção Brasileira, com os dirigentes da CBF, a possibilidade de um treino aberto para arrecadação de alimento e ajudar nossos irmãos que foram vítimas da enchente e perderam suas coisas todas durante a enchente. O Brasil enfrenta a Colômbia no dia 5 de setembro em Barranquilha, pela 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Segundo o secretário da SEGEL, Fabrício Lima, os jogadores brasileiros terão toda a estrutura que necessitam para treinar na capital. Para a gente uma alegria muito grande estar recebendo a seleção, os preparativos intensos em relação ao gramado, à nossa arena, para receber a seleção brasileira da melhor forma. Neymar e companhia chegam a Manaus no dia 1º de setembro. Os treinos serão realizados nos dias 2 e 3 de setembro, no horário das 4 às 6 horas da tarde. O jogo será realizado no dia 5 na Colômbia. Na última vez que a seleção esteve em Manaus, enfrentou a Colômbia e venceu a partida por 2-1. Agora é esperar e torcer que a vitória se repita. É isso aí. Esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta terça-feira, acesse o nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/tvtiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br, ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Muito obrigado por sua companhia, excelente noite e até amanhã.